Não, falar em Biólogo Henrique, tá me devendo, viu, Biólogo Henrique, tá? Quando eu vim pra São Paulo, fui na palestra dele. Cheguei no final. Cheguei lá, aí, vamos almoçar, biólogo? Vamos almoçar. O camarada me entra no McDonald's, rapaz. Eu fazendo tratamento da diabetes, como você vai no McDonald's? Olhei pra cara dele, Biólogo Henrique, meu filho, sai desse McDonald's, pelo amor de Deus. Vamos aí na churrascaria top ali, rapaz. Vontade de comer aquela picanha, aquela maminha na manteiga, aquela alcatra. Vai ficar pra próxima, viu, Biólogo, quando você vir pra São Paulo de novo, viu? Obrigado, viu? Obrigado, Miranda. Obrigado, senhores. Valeu. Obrigado pelo Eu que agradeço, mestre. Estar aqui na sua presença é uma honra inestimável pra mim. Você sabe quanto que eu admiro esse cara aqui. Esse cara conhece muito. É um dos maiores exegetas do Brasil e a gente tem a honra de estar na mesma mesa que ele, né? Obrigado. Cara, é foda mesmo, né? Você tava contando aqui, a hora que você chegou, o primeiro, terceiro, um dos primeiros... Obra publicada da exegese no Antigo Testamento, sim. E o primeiro a fazer a decodificação do aparato crítico da Bíblia Hebraica Sudigartensia. Existe uma Bíblia Hebraica, chamada BHS, ou Bíblia Hebraica Sudigartensia, ela tem um código chamado de aparato crítico. Eu fui o primeiro a decodificá-la. E o único, porque ainda não terminei. E ninguém pode fazer porque os direitos autorais são meus. Cara, mas como é que você faz pra decodificar uma... Aí, mano... Aí, vamos lá. Existe o acessório, que é o Manual de Exegese pelo Edson de Faria Francisco. Pós-doc, doutor Edson de Faria Francisco, pela USP. Tive um encontro com os maiores hebraístas do mundo, Arodanta, Emanuel Tove, Adrian Shaker, só os peritos. E ele fez o primeiro manual, quando ele lançou o primeiro manual, o primeiro volume, isso foi em 2003, nós estávamos na USP, estudando aramaico bíblico e targúmico com o professor Reginaldo Gomes de Araújo, doutor Reginaldo Gomes de Araújo, que implantou aramaico bíblico e targúmico no Brasil. Fizemos também parte da primeira turma de aramaico bíblico e targúmico da USP. Eu faço parte da primeira turma também. E só tinha os professores de hebraico lá de trás, os primeiros professores de hebraico no Brasil. Então, quando veio aramaico, foram os professores de hebraico do Brasil estudar junto aramaico. E aí nos conhecemos, trocamos informações, ele fez o manual, adquiri. Eu falei, manual agora eu tenho, então agora vamos decodificar. E aí eu comecei a decodificar, ele lançou a Bíblia Interlinear em 4 volumes, e eu não lancei a decodificação do aparato escrito da BHS. Aí pensa como que é difícil, né? O brasileiro ele tem acesso a inúmeras versões que são traduções, né? E se você pegar cada tradução, vai ter uma palavra ali diferente. E para você mexer com hebraico, até quem é especialista em hebraico tem dificuldade, porque tem termos ali que são palavras únicas, que não existe para você comparar, né? E aí vai muito da interpretação que cada um faz. Se você for, por exemplo, dos adventistas, você vai ter uma interpretação. Se você for católico, você vai ter outra, né? Então, cada um vai trazer uma interpretação. E aí existe um texto que traz as variantes textuais, ou seja, no próprio hebraico, nos manuscritos que você tem ali as palavras diferentes. Para você achou um documento, sei lá, do século IX, com uma palavra. Aí você achou um lá de Qumran, né, de 200 antes da Era Comum, que muitos falam que é 200 antes de Cristo. Aí você acha lá do século II, século I, com outra variante. Como, por exemplo, Deus, o criador do mal. Você sabia que Deus é quem cria o mal e não o capeta? Aí as pessoas... Vamos começar a briga agora. Mas... Então, olha, só para explicar isso. Tem Isaías 45:7, um termo que é o seguinte no hebraico. Deus, ele cria a paz, né? Que é shalom em hebraico. Aí tem Uvorê, que seria uma variante de Bará, que é Bereshit, Bará, Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Esse Bará, esse Uvorê, é só usado para Deus. Quem vai explicar melhor é o mestre aqui, só estou explicando aqui de uma forma mais simples. Não, ele explica bem. E o Ra, que seria o mal, né? Como tem Shalom, e Shalom é paz, ou coisas que têm conotação positiva, as pessoas falam assim, não, esse mal aí, ele não é o mal moral. Ele é o mal no sentido calamitoso, de desastre. Deus cria o desastre também. Mas não o mal em si. O mal em si seria a queda do homem, seria o próprio querubim traidor, né, que seria Lúcifer. Aí esse cara aqui apresenta um vídeo, né, mostrando lá o grande Isaías, que é esse do século II antes da Era Comum, em hebraico, trazendo uma variante textual, Tove. Tove é bom. Então olha só como é que uma palavra faz diferença. Então Deus ele teria criado o mal em si. E não Satanás, não o homem, não o pecado de Adão e Eva. Então olha como uma palavra mal traduzida, até mesmo no hebraico, faz toda a diferença. Então, o que o Sabino está explicando aqui é o seguinte, existe essas variantes textuais,
existe o manual para você interpretar essa variante textual e esse manual tem que ser decodificado, tem que tudo ali ser decodificado para você entender essas variantes. Mas será que isso aí não foi proposital, cara? Claro. Claro. Foi mal interpretada ou foi proposital? Foi mascarado, né? Acontece os dois. Você acha que é interessante, depois que teve as reformas, né? Ali do período judaico, né? Quando teve a monolatria, Deus, ele vai assumindo várias características ao longo das eras, né? Antes era o politeísmo, muita gente não sabe, mas tem um politeísmo na Bíblia, que o Sabino pode me auxiliar nisso, né? Onde você tem Asherá, Baal, Elion, são vários deuses que você tem na Bíblia. Por isso que ele fala, não adorai outros deuses, só a mim? Isso, também tem isso. É por esse motivo? Por que Deus vai ser ciumento se ele é o único? Né? O contexto de não adoração a outros deuses, você tem isso depois do livro do Gênesis, depois do período patriarcal. Uhum. Porque até o período patriarcal eles eram politeístas. Abraão era politeísta, pai de Abraão, Terá, era politeísta. Josué capítulo 24, versículo 2. Vai dizer, os vossos pais lá atrás, Abraão, Naor, Terá, pai de todos eles adoravam outros deuses. Quer colocar aí, meu querido? Coloca aí Josué 24, 2, só para vocês verem. Josué capítulo 24, versículo 2. Josué do Antigo Testamento, ali, ó. Quarto livro ali, ó. Vai lá. Quem tá aí, ó. Depois do Deuteronômio, isso. Aí, meu patrãozinho. 24, 2. Aí, 24, versículo 2. Aí, dá para nós vermos aí. Olha lá. Então Josué disse a todo o povo, assim fala Javé, Deus de Israel, outrora vossos pais Terá, ou Taré colocou ali, pai de Abraão, pai de Naor, habitavam do outro lado do rio e serviam a outros deuses. Então o período patriarcal era politeísta. A proibição surge posteriormente fora do período patriarcal, mas todos eram politeístas. Cara, ali a gente tem, vamos entender na palavra ali, que existiam outros deuses. Sim. Está escrito ali. E, por exemplo, assim, se você pegar e ler Gênesis com cuidado, você observa que ele está falando com outras pessoas ali que são, né, dentro do contexto histórico-cultural, outros deuses. Por exemplo, façamos o homem conforme... Como é que imagem. A imagem, né? A nossa imagem. A nossa imagem, a nossa semelhança. Mas não é um cara só, não é um Deus só criando. Uhum. Aí o que o pessoal cristão ele quer colocar? Que ali é a Trindade. É Deus, Jesus e Espírito Santo. Só que a gente tem que lembrar que no período da Bíblia hebraica nem se tinha noção, Jesus, conceito de Jesus, conceito de Espírito Santo. Verdade. Isso é uma coisa que vai surgir depois do período helenístico, né, com o Alexandre o Grande da Macedônia, quando ele vai conquistar. Aí vai ter as ressignificações, período helenizante, tudo isso aí, para depois você ter esse conceito de alma, que é muita questão grega. No Pai Justino, né, o primeiro apologista cristão, ele fala isso. Olha, a gente está pegando coisa emprestada aqui dos seus filósofos, né, dos seus pensadores, dos seus mitos gregos, mas você tem uma explicação. Aí pergunta, qual é a explicação? É que o capeta foi lá no passado e soprou no ouvido dos seus poetas, dos seus filósofos, sobre Jesus. E aí eles foram lá e criaram esses mitos igual a Jesus. Tu acredita nisso? Alguém aqui, acho que ninguém aqui é criança para acreditar nisso, né? Aí a gente sabe que o que ele está dizendo na verdade é que a gente copiou, mas a culpa é do capeta. Então eles copiaram os mitos. Então Deus ele passou por várias transformações. Lá no Gênesis, quando Eva ela dá a maçã para Adão, Adão come, aí vem Deus, ele expulsou porque eles desobedeceram ou por outro motivo? Vocês lembram? É porque, né, a desobediência não é o fator principal, é pela prova do fruto proibido, que eles queriam ter, teoricamente, o conhecimento de Cristo, de Deus. Para mim foi desobediência. Eram ali, quantas árvores? Uma, não é? Não, tinham várias árvores, mas só uma era proibida. Tinham 2 árvores. É isso que muita gente não se liga. Não é uma árvore. Era um pomar lá, não era? Eram 2. Era a árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Como é que poderia Adão e Eva ser o causador do bem e do mal se já tinha a árvore que é do conhecimento do mal? Né? Já existia o conceito de mal. Já existia o mal. E o conceito de morte também. Isso. Porque como é que eu vou te explicar assim? No dia que delas comerem, certamente você morrerá se você não sabe o que é morte. Já tem o conceito de morte. Então já tem. A outra questão interessante que você tem que parar a pensar ali é o seguinte. Quando eles pecam, ele expulsa os 2, né? Chega alguém para Deus e fala assim,
Ainda bem que agora a gente vamos expulsar o homem e a mulher, porque eles pegaram da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim, e do que é mal. Agora já pensou se ele botar a mão na árvore da vida? Existe uma outra árvore, que é a árvore da vida, que daria a imortalidade. E que o contexto dá a entender que esses deuses, eles tinham que consumir desse fruto, da árvore da vida, para se tornarem imortais. Olha que interessante. E as pessoas não se ligam nesse contexto, né, Sabino? Sim, porque você tem uma terminologia, que é a palavra querubim. Você já tem uma classificação angelical inserida já no livro do Gênesis. Se você tem um querubim, você tem os serafins e tem os arcanjos. E onde estão as outras classes hierárquicas angelicais? Você não tem, que são os protetores, querubim, os abençoadores, os oradores. Então você já tem uma construção já de uma cultura o qual se usava essas classes angelicais. E o maior desenvolvimento da classe hierárquica, isso você tem no período babilônico. É daí que você tem. Você vai pegar o livro do Antigo Testamento que vai fazer mais citação de querubim, é o livro de Ezequiel. Ezequiel está no período babilônico. Então, você vai ver rastros pequenos, você vai pegar o livro de Daniel, falando da função angelical com força e com peso. E como você pode ter uma narrativa lá no Gênesis, acreditando que a narrativa foi escrita em 2.500 anos atrás, com o vocábulo querubim que é atestado isso no período babilônico. Então, é daquele período. Eu não entendo o motivo de você transformar isso tudo em monoteísta, sabe? Ó, vamos unificar em um Deus só. É para... tipo, direcionar o caminho, todo mundo tem que vir por aqui? É questão política, é guerra, né? Por exemplo, assim, antigamente, por que a mulher é a culpada de comer o fruto proibido? Porque antes existiam os cultos às deusas, né? A Xerá, a Nath, Inanna, né? Você tinha várias deusas que eram as matriarcas e elas eram as deusas criadoras. Muitas das vezes eram extremamente respeitadas, as mulheres tinham funções políticas, funções sacerdotais, funções de extrema relevância na sociedade.